Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o MORC11, fundo de papel aí da More Invest. Então vamos lá, vamos ver como é que ele tá. Esse fundo que tem 3 meses que ele tá pagando 1,10, ele até passou muito bem pela deflação, né? Conseguiu se segurar de certa forma. Claro, se a gente pegar o passado dele, já chegou a pagar uns 50 e tal, mas né, para o cenário, né, pra gente depois de ver tudo que aconteceu, todos os fundos, como é que foi, né, essa questão da deflação, ainda que ele passou bem, passou tranquilo aí por esse momento. Temos alguns dados gerais. Esse fundo recentemente completou 1 ano, cara, fundo novinho, e eu vejo muito potencial, né? É um fundo, por mais que ele é pequenininho, 125 milhões, ele é muito redondinho, ele é reloginho, assim, ele é bem arrumado. Enfim, e vem sendo negociado bem abaixo do VP, né? Se a gente pensar que o patrimonial mais de esse rendimento a distribuir está em 98, a cota desse fundo está em, ó, gosto de pegar aqui no ato, ó, 95, até subiu bem, hein? Até subiu bem. Ele ficou dando mole ali perto de R$ 90 um tempão. Agora a cota, nos últimos dias, a cota deu uma despirocada aí e subiu para 95. De toda forma, aí tá abaixo, né? Então, isso que importa. Vocês sabem, a gente, nesse fundo, não temos essa informação em relação à taxa média da carteira em relação ao valor a mercado, mas a gente consegue ver em outros fundos que a gente grava aqui que fundo de papel abaixo do VP é maravilhoso de comprar, então sempre bom aproveitar esse tipo de movimento, né? Pagou 1,10 por cota, são menos de 5 mil cotistas, dentro é pequenininho. O gestor faz lives aí para comentar sobre o fundo e tal, bem legal isso, né? A cada dia mais a gente vê gestores de fundos imobiliários vindo pro YouTube para falar sobre os fundos, porque, cara, isso é muito bom. Porque, querendo ou não, eu tenho a minha leitura pessoal, mas pô, o cara que tá lá dentro, que toca a porra do negócio, ele sabe muito melhor como é que tá tudo sobre o fundo, né? Então, é legal isso, né? É legal a gente ver esse passo que está sendo dado na indústria, né? Tem até, eu lembro disso, né? Alguns gestores, eu já ouvi gestor falando assim, não, que a indústria de fundos imobiliários é muito transparente, nós já somos transparentes demais, né? Imagina, tem nem como comparar com outros fundos fechados, com ações, não sei o que, perere parará pororô. Já ouvi essa ladainha, né, de gestor aí. Vocês devem lembrar também quem falou isso, né? Não foi mais de um. Só que aquela coisa, né? Tem que lembrar que o gestor do fundo imobiliário ele é um prestador de serviços contratado pelos cotistas, então tem que prestar contas mesmo. Então, muito legal de ver esse tipo de movimento do gestor, de vir fazer live, explicar, e isso tá pegando forte no papel, né? O papel, como a competição é muito forte, muito grande entre os fundos, a gente vê vários gestores aparecendo. No tijolo ainda não chegou, mas um dia chega, viu? Não demora. Enfim, manteve o patamar de 1,10, que dá um yield de 15,49% em relação à cota de fechamento no mês. Quem comprou lá perto dos R$ 90, se deu bem, né? Se a gente pegar aqui, ó, dá um patamarzinho bem legal de distribuição. Então, cara, é interessante, né? Interessante isso. Esse momento que a deflação trouxe pra gente nos preços, esse descompasso maluco que teve nos preços, cara, isso é uma coisa que eu acho que dificilmente a gente vai ver novamente, viu? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, talvez não compre mais. Cara, deflação foi algo único. 3 meses de deflação foi a primeira vez na história do Brasil que a gente viu isso acontecendo. E agora, dificilmente a gente vai ver isso novamente. Muito pelo contrário, né? E aí aquela coisa, esse tanto de papel barato que ficou aí, quem deu mole, quem não comprou, quem achou, quem vendeu então pode dar um tiro na cabeça, porque esse ano que vem agora já mostra que vai ser um ano bem inflacionário, né? A gente já viu aí, só a gasolina já vai do dia 1, a gasolina já vai subir mais de R$ 1, isso aí vai jogar uma pressão fodida no IPCA, né? Enfim, vamos lá. No mês ele fez algumas movimentações, vendeu esse CRI Credilar aqui, uma operação IPCA, que eles já estava nos planos dele fazer um giro. E com isso ele comprou esse CRI BIT, indexado ao CDI. Para a compra desse novo CRI, ele também teve que fazer mais uma compromissada, R$ 4 milhões, porém como é
uma operação indexada ao CDI e uma compromissada ao CDI, tem um ganho legal ali, né? É bom quando os fundos fazem dessa forma, casadinho, os indexadores, porque tem hora que o fundo alavanca, não esse fundo, mas enfim, fundos em geral, alavancam sei lá, a CDI como uma operação IPCA, aí a conta não fecha muito bem, ainda mais agora na deflação, né? Quem fez isso, a deflação, ó, sentou na graxa. Mas no caso aqui não, é casadinho, CDI com CDI, e é uma taxa boa, né? Essa operação CDI mais 5,5, cara, muito bom, né? E ele coloca, temos mais 3 operações em fase de término de estruturação financeira e diligência, que devem compor o pipeline do fundo. E essas taxas dessa operação são esperadas a sair IPCA mais 10,5, CDI 7,5 e CDI mais 5,5. Cara, olha isso, maravilhoso esse pipeline. Esse fundo a R$95, né? Vamos torcer para ele passar o VP, para o gestor conseguir emitir e crescer ele. Cara, precisa crescer. É um fundo que tem muito potencial. E com esse nível de pipeline aqui, meu amigo vai pagar porrada, né? É aquela coisa, esse fundo ele é um middle risk, mais lá pro lado do high yield, e aí, vocês lembram, né, quem assiste todos os vídeos, que é difícil, que é 3 vídeos por dia, vídeo pra caralho, mas quem assiste já deve ter visto eu falar o seguinte, os fundos middle risk daqui a pouco estão com taxas de mais de 10%, não sei o que, vai começar a aparecer esse tipo de operação. Tá aqui, ó, IPCA mais 10,5, cara. Tem fundo com nível de risco, assim, absurdamente maior do que esse cara aqui, que tem a taxa pior do que essa, nessa operação. Então, legal de ver, né? Como que os fundos, com essa alta que tá tendo dos juros futuros, os fundos que têm um nível de competência um pouquinho maior estão conseguindo aproveitar e estruturar operações com taxas bem elevadas, né? Enfim, o pipeline dele tá tudo ok, tudo legal, tudo adimplente, né? Nem o que comentar. Aqui a nova alocação ele apareceu em outros fundos, se eu não me engano, acho que o SNCI comprou. Cara, não me lembro, mas tem outro fundo que eu gravei outro dia que também comprou esse BIT aqui. É um empreendimento residencial localizado lá em Barueri. Fase inicial de obras e 50% de vendas. Legal. Então tem mais o maior risco é o risco de obras. O risco de venda já está meio que endereçado, né? Enfim. Aqui um pouco das últimas distribuições do fundo. Passou super bem pela deflação lá. 1,10, 1,10, 1,10. E se a gente pegar lá no auge da inflação da guerra, né? 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, cara, porrada, hein? Se ele voltar a pagar isso, meu amigo, vai ser muito bom. E aqui os valores anualizados em relação à cota mercado dando quase 20% lá atrás. Retorno total, o fundo é novo, não tem nem o que falar muito de retorno total. Aqui, questão de como o fundo tá, ele tem um foco muito grande em residencial, é o carro-chefe dele aí. E como ele está dividido entre CRI e caixa, pouquinho caixa, né? Por isso que eu falei, cabe uma emissão no momento oportuno. Indexador de spread, o de aquisição, IPCA mais 9,82, taxa muito boa de aquisição, diga-se de passagem, CDI mais 4,5. E aí temos a marcação a mercado que pega essa taxa aqui e joga ela para cima. Por quê? Porque as NTNBs estão subindo. Com isso o VP está caindo. Logo a taxa, que quando a NTNB sobe, pessoal, o spread, eu já expliquei isso em uns 200 mil vídeos. Vamos imaginar que esse Twix aqui seja o spread. Eu vou até virar ele assim, porque depois o YouTube acha que é propaganda. Esse chocolate é o spread. A taxa é minha mão. A taxa sobe, deixa eu segurar com uma mão só. A taxa sobe, o spread acompanha. Sobe, desce, o spread acompanha. Então, como subiu, essas operações todas que o fundo tem foram marcadas para baixo. Porque antes elas tinham um spread em relação, sei lá, CDI, vamos pegar aqui essa taxa de IPCA, era IPCA mais 9,82. E ele comprou isso lá quando o Tesouro tava IPCA mais 5, então tinha um spread alto, né, de mais de 4%. Aí saiu de 5, foi para 6, né? Aí compensa aqui na taxa também, né? Enfim, no caso aqui não subiu 1%, mas enfim, vocês conseguem entender, tô só exemplificando. Então, subiu, toda vez que você vê o Tesouro subindo, o VP dos fundos de papel vai cair, o movimento contrário também é verdadeiro. Então, isso faz com que as operações sejam marcadas a taxas mais elevadas, e aí o VP caindo, né? Quando você está comprando no VP, você está comprando isso aqui, né? Em vez disso aqui. Bem legal. Isso aí que acontece. Quando você compra abaixo do VP, o VP caiu, e você ainda compra abaixo do VP, meu amigo, você pega uma taxa bem legal. Seria bom, né, para o pessoal, não só desse fundo, mas de todos os fundos, eles não fizeram isso, né? Quando começassem a colocar aquelas tabelinhas de sensibilidade. O fundo negociado a 95, quanto que dá? Dá IPCA mais tanto, CDI mais tanto. A 90, dá quanto? Enfim, isso é mais coisa que fundo de infra que faz.
Porém, temos vários fundos imobiliários que estão começando a fazer isso, né? Então eu espero aí que também venha para cá. Assim, enfim, é muito legal, uma informação muito boa para o cotista ver. Até porque em momentos como agora da deflação, que a cota cai bastante e tal, você consegue olhar e falar: caralho, olha isso aqui, olha que absurdo. Por exemplo, a gente viu isso no CPTS, a menos de R$ 80, pagando mais de IPCA mais 10, cara, no fundo high grade. Aí você olha e fala: caraca, tá ridiculamente barato, né, por conta, né, nesse nível. Você não vai comprar um fundo high grade pagando 10%. Então, esse tipo de distorção que acontece, isso é muito bom. E aí o cotista conseguindo ver, aquele cotista que às vezes vai panicar, vai ficar desesperado, fala: putz, ferrou, nossa, tá com deflação, o rendimento tá caindo. O cara, pelo menos até se ele tiver um pingo de lucidez, ele vai olhar e falar: caraca, essa taxa tá elevadíssima, se eu comprar agora, lá na frente, quando a inflação voltar, vou me dar super bem. Enfim, quem aproveitou a deflação para comprar se deu super bem nessa história, né? Aqui a carteira dele, a gente consegue ver, é uma carteira que para um fundo de 100 e poucos milhões de reais é bem diversificada. Tem algumas operações aqui acima de 5%, mas no geral é bem diversificada para o tamanho desse fundo, né? Bem legal. E a gente tem o pipeline dele aqui de 2 operações de 15 milhões e uma de 10 milhões, que caso venha para dentro do fundo, vão ser as maiores posições dele. Como eu já disse, né? Vamos ver se ele consegue emitir. Seria muito bom. E aí as compromissadas que ele tem é um volume pequeno em relação ao grosso, né? E a gestão já falou que não quer passar muito disso. Se a gente olhar aqui de forma bruta, ó, dá 3%, 4,7%, 5,6%, 7% mais ou menos. Conta de padaria, viu, galera? Eu não vou somar essa porra certinho, mas é mais ou menos 6% de alavancagem aí que o fundo tem. E aqui as operações, a gente consegue ver elas aí, as informações e tal, de forma bem breve, com tudo que a gente precisa. O único pênalti desse fundo tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É a DRE. Eu acho essa DRE ela bem complicada de entender. Enfim, eu consigo pegar e entender, mas, cara, pensando no cotista médio, no cara que tá começando, ele bate nessa DRE, ele não entende bosta nenhuma, ele fica, o que tá acontecendo? Então acho que poderiam repensar, fazer algo mais fácil, né? Algo mais comum, que ela é bem diferentona em relação ao mercado. Ele coloca total mês anterior, movimentação do mês, total acumulado, enfim. Acho que seria legal, né? A gente vê o ponto, ó, lucro e prejuízo por cota, 84 centavos, distribuiu em 10, eu consigo entender que está distribuindo usando reservas para passar por esse momento, mas acho que seria legal, né? Colocar de forma um pouco mais simples, né? Até aqui nessa DRE tem ajuste de, né, questão de marcação do mercado, enfim. Não é a DRE mais fácil de se entender, né? Enfim. É isso aí. Galera, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa se inscrever no canal, dá aquela moral. Valeu aí, até a próxima. Fui.